A paz de Cristo, meus irmãos. Eu quero ler com vocês um texto extraordinário que fala a respeito do rei Davi. Eu consigo ver por meio desse texto que pessoas que Deus vai levantar nessa geração, pessoas que carregam promessas extraordinárias, às vezes elas estão escondidas dentro de um trabalho muito simples e dentro de tarefas super simples. Eles estão escondidos em Deus, eles já foram escolhidos e Deus tem o tempo certo para levantar cada um deles. Quero ler o texto com vocês. Lembremos que Jessé é o pai de Davi. Vamos ao texto bíblico, 1 Samuel, capítulo 17, diz assim: Um dia, Jessé, que é pai de Davi, disse a Davi: Leve depressa para seus irmãos que estão no acampamento este cesto com 10 grãos, com grãos tostados e estes 10 pães. Leve também estes 10 queijos para os capitães deles. Veja como estão seus irmãos e traga notícia deles. Os irmãos de Davi estavam com Saul e o exército israelita no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Davi deixou as suas ovelhas com outro pastor e na manhã seguinte partiu bem cedo com os presentes, como Jessé havia ordenado. Vamos estudar esse texto. Eu vejo aqui um exemplo de uma vida prática, um exemplo de alguém que sabia esperar em Deus, exemplos extraordinários. Davi, nesse tempo, ele já havia sido ungido pelo maior profeta na sua época. Ele já havia sido ungido. Ainda assim, ele sabia que devia esperar em Deus e ele se sujeitava às tarefas mais simples, como é normal para todos nós. O seu pai, que liderava o trabalho de Davi, então deu ordem para ele fazer determinadas tarefas, levar pães, levar queijos para os seus irmãos, e ele naturalmente ia, ele vivia uma vida absolutamente normal, ele estava escondido em Deus, ele já sabia quem ele era em Deus, ele já sabia o que Deus havia o chamado, ele já sabia a grandeza do seu chamado, ele já sabia tudo isso. Mas ele sabia que o tempo de Deus não tinha chegado. Então ele se sujeitava a tudo que era necessário. As ordens do pai dele, que exercia domínio sobre o seu trabalho, exercia governo sobre o seu trabalho. E ele fazia tudo com muita diligência. Nesse caso, ele levou os suprimentos para os seus irmãos, mas não somente isso, ele cuidou do seu trabalho, afinal ele cuidava de ovelhas, então ele era diligente, ele deixou suas ovelhas contra o pastor, e ele foi cumprir essa tarefa, não foi em qualquer horário, ele se acordou bem cedo, diz o texto bíblico, para atender esse pedido do seu pai. Então Davi era alguém extraordinário, era alguém segundo o coração de Deus, era o próximo grande líder de todo Israel, separado para ser rei, mas ele estava escondido em trabalhos e em tarefas das mais simples possíveis. Mas ele sabia quem ele era em Deus e ele soube aguardar o tempo que Deus ia levantar ele como governo, como autoridade sobre todo Israel. E isso que nós precisamos entender, saber esperar, saber aguardar e saber ficar escondido, permanecer escondido e continuar sendo diligente nas tarefas mais simples que a gente precise fazer. Amém? A graça e a paz do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus conserve o teu coração em paciência, aguardando nele. Amém? E lembre-se, se esse vídeo te edificou, também compartilhe.